Gente, hoje eu vou ler esse livro para vocês aqui, ó. Thich Nhat Hanh, Silêncio, o poder da quietude em um mundo barulhento. Livro lindo, ó. Silêncio, Mestre Tai, o poder da quietude no mundo barulhento. Nós somos tudo aquilo que sentimos e observamos. Se estamos com raiva, nós nos tornamos a nossa raiva. Se estamos apaixonados, nós somos o amor. Se observamos uma montanha nevada, nós nos tornamos essa montanha. Olha que lindo, gente. Olha que lindo essas falas aqui. Enquanto dormimos, somos o que sonhamos. Há pouco tempo, um adolescente me confessou passar pelo menos 8 horas por dia jogando videogame. Ele não consegue evitar. No início jogava para esquecer de que não estava feliz com a sua vida, que não se sentia compreendido e sua família, escola e comunidade. Hoje, ele é um viciado. Ele só pensa em videogame, mesmo não sabendo que está jogando. Desculpa, mesmo quando não está jogando. Muitos de nós podemos relatar algo parecido em nossa vida, momentos em que tentamos preencher a solidão e o vazio que existem dentro de nós apenas com sensações. As sensações são nossa jornada para o mundo exterior. Muita gente deixa essas janelas abertas o tempo todo, permitindo que as imagens e os sons do mundo entrem em nossa vida, penetrando-a e aliviando o sofrimento de tanta tristeza e problemas. Nós nos sentimos terrivelmente gelados, solitários e mortos de medo muitas vezes. Você já se pegou assistindo um programa de televisão que não tem nada a ver com você, mas não conseguiu desligar o aparelho? Né? Nesse caso, a gente pode até perguntar, você já conseguiu, por exemplo, ter a possibilidade, né? Já conseguiu, como é que fala? Viu, né? Lendo notícia ruim, mas você não consegue parar de ler, ou você recebe aqueles vídeos esquisitos né? No WhatsApp e tal, a pessoa fala, não gosto, mas fica vendo. É isso que ele está dizendo. Você não gosta, te faz mal, mas você não consegue parar, quer dizer, viciou, está viciado, é isso que ele está falando aqui. Mesmo odiando o som das explosões e metralhadoras, ainda assim você continua com a televisão ligada. Por que você se tortura dessa maneira? Por que você não oferece a si mesmo um certo alívio e fecha janelas dessas sensações? Será que você sente medo da solidão e do vazio a ponto de ficar se misturando com aquilo que você não quer? Lembre-se, nós somos o que sentimos e observamos. Se estamos com raiva, somos essa raiva. Se estamos apaixonados, nos tornaremos o amor. Se observamos uma montanha nevada, nos tornaremos essa montanha. Enquanto dormimos, vamos nos tornar aquilo que sonhamos. E aí vai, né? E aí vai. Ah, gente. Profundo. Profundo. Ó. Qual que é a grande questão, né? Que a gente tem que analisar aqui. Vamos contextualizar. O que o Mestre Tai está falando aqui nesse trecho, né? Desse livro chamado Silêncio. Belíssimo livro do Tai. Ele está dizendo o seguinte: eu e você vamos sempre nos tornar todo tipo de experiência que a gente vive. Essa é a base do budismo, né? O budismo ele mostra que quando a gente ignora as nossas sensações, os nossos desejos, a gente acaba criando um processo de identificação com o nosso tipo de desejo. Então isso é muito comum, né? Infelizmente, a gente se identifica, quer dizer, a gente mistura a gente mesmo com o desejo. Sempre é importante lembrar que o nosso problema não é o desejo, tá? É o apego a ele. Então é lógico, ele citou o exemplo do videogame aqui. É óbvio que, eventualmente, uma pessoa gosta de videogame, vai brincar de videogame no momento oportuno, mas ele para ou ela para e vai viver a vida dela, isso não atrapalha em nada, isso é uma coisa. Outra coisa é, não consigo parar de jogar videogame, entendeu? Você se tornou aquele vício, entendeu? Hoje, às vezes, o seu problema não é o videogame, tem gente que maratona, né? A pessoa entra na sexta-feira, fica o dia todo na frente da televisão vendo série do celular, sábado, né? Domingo, às vezes o dia todo, só levanta para ir ao banheiro, para comer alguma coisa, às vezes nem come, né? Come com o celular grudado. E aí você pergunta para ela, e aí, você leu algo? Não li, não tive tempo final de semana. Você está cuidando de fulano? Não tive tempo. Você foi visitar o Beltrano? Não deu tempo. Não deu tempo, você ficou viciado em algo que deveria te relaxar. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com os nossos hábitos.
Por quê? Porque a gente vai se tornar esse hábito. E as sensações também tomam conta da gente. Veja só você. Se você é uma pessoa que fica com raiva facilmente, no momento em que você está com raiva de alguém, essa raiva passou a ser você. Entende? A raiva está em nós, mas tem gente que fica com raiva por tanto tempo que se torna raiva. Não é? Tem pessoas que há tanto tempo são ciumentas que se tornaram a extensão do próprio ciúme. Tem pessoas que há tanto tempo, infelizmente, né, estão se sentindo perdidas em relação à vida, que elas se tornaram a própria sensação de confusão. Então, o que o Tai está dizendo é, a gente tem que ficar atento em escolher com atenção as sensações, os sentimentos e os hábitos que nós vamos abraçar. Entendeu? Por quê? Porque você, sua vida, vai se tornar o quê? O desmembramento dos seus atos, dos seus hábitos, dos pensamentos, palavras e ações. Minha vida vai ser o desmembramento ou desdobramento do que eu penso, falo, sinto e faço. Falando assim parece óbvio, né? Ou tão fácil, né? Falando assim, não, entendi tudo, tranquilo. Pois é, mas e aí? Vai viver isso? Não é, gente? Quantas vezes a gente se pega fazendo coisas que a gente não quer fazer? Não precisa falar o que você não, se você não quiser dizer, não tem problema. Mas quem se sente à vontade, tem alguma coisa que você se pega fazendo que você não queria fazer mais, que você pode compartilhar com a gente? Para a gente enriquecer aqui, né, no momento de estudo. Sei lá, às vezes você vai assim, Ricardo, eu não queria falar mal dos outros, às vezes me pego falando. Eu não queria ser tão viciado em televisão, assisto demais. Eu não queria gritar com meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, mas eu me vejo fazendo. Você consegue identificar algumas questões em você que você não quer, mas se vê fazendo constantemente? Gente, o que acontece? O primeiro passo dessa mudança é essa consciência, isso que nós estamos fazendo agora, sabe? Porque, assim, a gente não muda aquilo que a gente não aceita que tem, concorda? Tudo aquilo que você nega cresce. Vamos lembrar, qual que é a base de um processo terapêutico? Né? Qual que é uma base de um processo de autoconhecimento? É você tomar consciência, inicialmente, do que normalmente está escondido. Via de regra, gente, os nossos conflitos, nossos traumas ou comportamentos que nos faz mal, eles são muito fortes num ambiente de inconsciência. Essa inconsciência, ela pode ser desde a mais completa e absoluta inconsciência, quando você literalmente ignora o que você pensa, sente e faz, quer dizer, você faz no impulso total, não percebe impacto. Ou você pode até ter consciência parcial do problema, mas não tem consciência da profundidade dele, de onde ele veio, por que você faz o que faz. Então, na medida em que a gente vai se autoavaliando e você começa a analisar que você não precisa de esses pensamentos, você não precisa de cultivar esses tipos de hábitos, automaticamente o seu poder, a sua força de vontade, né, o nosso livre-arbítrio, começa a ser utilizado com mais sabedoria. E aí a gente tem condições de fazer a reforma íntima. Lembra da faxina íntima? Então esse é o processo, né? E eu preciso entender. Vamos lá. Vamos imaginar que você vai fazer uma faxina na tua casa. Acho que esse exemplo é legal. Você tem uma faxina na sua casa. Se você não enxergar onde está a sujeira, você não vai limpar. Concorda? De repente você faxina a sala, mas deixou um monte de pó em algum lugar, porque você não viu que ali tem pó acumulado. Então, saber onde está a sujeira é fundamental para você fazer uma limpeza eficaz. Concorda? Você tem que saber, você fala, não, tem muito pó aqui na estante. Preciso, esse lado esquerdo está mais perto da janela, está entrando mais poeira, preciso de uma reforçada lá. Não, sei lá, os meninos entraram, fulano ou ciclano entrou, sujou aqui perto da porta de barro, estava chovendo e tal. Então tem que dar uma passada de pano reforçada aqui. Então, na hora em que você enxerga que ali está o seu ponto de falha, a sua pedra de tropeço, é mais fácil. Então, quando você analisa e fala, caramba, eu estou gritando demais. Nossa, eu estou pegando demais no pé do meu marido, da minha esposa. Nossa, eu estou sendo muito intolerante. Eita, estou sendo muito negativo. Nossa, eu estou sendo muito impulsivo para gastar no cartão de... Estou vendo muita gente falando cartão de crédito, né? Estou sendo muito impulsivo para gastar no cartão de crédito. Nossa, eu estou comprando besteira que né? não tem necessidade. Quando você traz essa consciência, acredite, você começa o processo de mudança. Né? É lógico, óbvio, que você não vai mudar tudo simplesmente porque você tomou consciência que precisa mudar.
Mas esse é o processo de mudança. Esse é o início do processo de mudança. Né? Então, assim, fazer essa autoanálise, gente, é tão profundo, porque alimenta. E aí você começa a mudar o critério de alimentação da tua alma, né? Você fala, pô, não vou mais ver besteira. Eu já contei isso aqui outras vezes e tal, mas eu não vejo filme de terror, esse filme de morte, filme... Ah, mas tem muitos anos, não, assim, não perco tempo com isso. Né? Não é uma crítica, cada um faz as escolhas que quer, mas eu definitivamente não perco tempo com isso. Eu fico pensando assim, falei, caramba, tem tanto filme legal para eu assistir, para que eu vou ver um filme de alguém cortando o braço do outro, matando, né, estripando, estuprando, fazendo coisas horrorosas? Assim, que loucura, que desejo esquisito, né? Quase que abjeto que a gente tem de ver esse sofrimento alheio e de gostar disso. É muito louco, né? É muito estranho. Isso é explicável, obviamente está no inconsciente coletivo esse processo, as reminiscências do que a gente já fez lá no passado ainda são muito fortes, né? Então, o que parece curiosidade é uma fonte de atração e um sinal claro de que tem alguma coisa mal resolvida dentro de você. Então, você tem que analisar. Né? Todo tipo de excesso é muito estranho. É muito estranho. A gente tem que analisar esse detalhe. Né? Tem gente que fala, adoro ver discussão, adoro ver briga, sabe, esses filmes de briga, adoro ver filme que tem traição. Gente, por que você gosta de ver filme que tem traição? Você tem que se perguntar. Assim, o que está no teu inconsciente aí, entendeu? Que você se sente atraído por coisas que você sabe que não são legais, mas você está lá fazendo. Veja, de novo, não é crítica, você é dono da sua vida, faz as escolhas que quiser, mas você tem que se perguntar. Puxa vida, se você gosta de, adoro jogar videogame para ver o cara matou não sei quem, o sangue tá caindo, aquela... Tá, mas desculpa, você consegue imaginar um espírito evoluído fazendo um negócio dele, com todo respeito, mas você consegue? Você consegue imaginar Jesus aqui na Terra? Não tem nada para fazer, deixa eu pegar um videogame aqui e vou matar fulano e vamos botar uma guerra. Entendeu? Sabe, essas intrigas assim, é muito complicado, né? Aí você tem histórias, o fulano, sabe, essa loucura, fulano matou não sei quem, e aí traiu e pegou a esposa do outro, e que pegou o marido de não sei quem, e que criou uma intriga, e que, nas novelas, o pessoal tá falando da novela aqui, sei, você tem que fazer sua análise, eu não perco tempo com isso, né, não perco tempo, me divirto, falar, Ricardo, então sua vida é chata, pelo contrário, minha vida é boa pra caramba, não tem nada para reclamar, pelo contrário, né, adoro, sabe, colocar conteúdos legais. Eu quero humor, mas eu não quero humor pejorativo, entendeu? Eu adoro ver gente engraçada, adoro piada, adoro, sabe, pessoas divertidas, inteligentes, que me faz rir, né? Mas, poxa, eu não preciso fazer isso buscando coisa pejorativa, negativa, sabe? Piada racista, piada preconceituosa com relação à sexualidade, com relação à condição social. Quer dizer, entende? Você pode alimentar a tua alma com coisas legais, mas de uma maneira muito diferente. Poxa, e aí você não entende, porque muita gente fala assim, ai, eu vivo cheio de obsessão. Cara, por que será? Amigo, por que será? Presta atenção no tipo de vibe que te atrai. Eu sei que eu estou tocando num assunto delicado aqui, mas olha, é com muito respeito, é o recalque. É o recalque. É o recalque. Quer ver um tema que quase ninguém gosta de falar, que é constrangedor para muita gente, mas nós precisamos falar, questão sexual. Eu sei que muitos que estão aqui se sentem atraidíssimos por filmes pornográficos, questões pornográficas. Só que, lógico, a pessoa tem vergonha de falar isso. Via de regra, é mais fácil você ir no cinema ver um filme que mata 500, né, e tal, e tem aquele problema todo, do que você ir no lugar que tem um filme pornô passivo. Você não vai fazer isso. Dificilmente você vai fazer isso, né? Imagina, que a sociedade critica muito mais. É curioso, a sociedade aceita a violência. Mas, gente, a pornografia, né, também é uma forma de excesso. Veja, não é o desejo sexual, tá? Desejo sexual é divino, sagrado. Bora falar o português claro aqui. Você ter tesão é divino, é óbvio, tá no seu corpo, só se você tiver algum problema físico. Em algum momento não teve. Ou se você transcendeu. Então, assim, às vezes transcendeu, não tem problema nenhum. O problema não é o desejo, né? Ele pode ser transcendido depois de algum tempo, isso não te incomodar. Mas eu falo, mas as diversas formas de manifestação dessa sexualidade, isso que eu quero dizer, é que você tem que analisar o que faz e o que não faz sentido para você. Entendeu? Então você vê que coisa louca. Gente, desculpa, mas é abjeto. Pessoa ela tem necessidade de ver cenas sexuais de animais com outras pessoas. Peraí, pedofilia, você vai me dizer que isso é normal? Você vai me dizer que internamente está tudo bem com você? Você ter desejo é uma coisa, aí cada um lida com seu desejo da sua forma,
né? Você ter suas fantasias sexuais, não estou entrando nesse mérito. Literalmente não entro, respeito profundamente. Cada um, né, tem os seus desejos e vai analisar a sua própria vida. Legal. Mas tem coisas que são, no mínimo, estranhas do ponto de vista da ética moral. Tem gente, por exemplo, que fala, não, eu adoro ver aquelas cenas, fulano está sendo estuprada. Que isso, mulher. É como se inconscientemente ela tivesse, ou cara, assistindo aquilo. Então, assim, analisa o que está no teu inconsciente. Porque tem coisa que eu sei, você não fala para ninguém. Eu sei, Dipo, você não precisa me falar. Eu sei. Eu estou na Terra, eu estou aqui, que nem você. Tem coisa que a gente não fala para ninguém. Né? Tem coisa que você tem vergonha de falar para o seu terapeuta, você não fala para o seu pai, para o seu marido, para sua esposa. Só você sabe que tem a tendência. Então não tem outro jeito. Aí você vai precisar o quê? Mergulhar dentro de si para analisar. Tá entendendo, gente? Então isso é muito importante. É a autoanálise. Vocês estão entendendo? Eu não estou, vamos deixar bem claro aqui. Eu não estou criticando o desejo, a manifestação desse desejo. Aí é um assunto, um dia a gente pode falar sobre isso. Hoje tem se falado muito de poliamor, do trisal, várias formas, né? A poligamia. É porque eu gosto de homenagem a troar, gosto de A, de B, de C, outro gosta de apanhar na hora do sexo. A gente pode um dia falar sobre isso, sem problema nenhum. Mas não é disso que eu estou falando especificamente hoje. Eu estou centrando a nossa fala em questões que, do ponto de vista espiritual, são claramente suspeitas de que há algum distúrbio. Não adianta você chegar e falar que é normal você sentir um tesão enorme em ver uma criança transando com um adulto e o não sei XYZ, entendeu? Fazendo coisas absurdas com um animal. Me perdoe, me perdoe. Me perdoe, verdade seja dita. Então você pode se iludir, mas isso te custa caro. Porque certamente tem uma obsessão grave aí, não só da sua alma com você, mas de outros que estão alimentando isso. Então a gente tem que tomar cuidado com esse processo, sabe, gente? Porque às vezes a gente não se dá conta. Então o que o mestre Tai está falando aqui é cuidado com o alimento. Então você imagina, você já sabe que você tem uma tendência meio esquisita para um lado ou para o outro. Você vai retroalimentar isso? Não é? Então, assim, o foco aqui não é criticar ninguém, não é criticar quem está no videogame, né? Não é criticar quem está comprando no cartão de crédito, criticar seus hábitos sexuais ou criticar qualquer coisa. Jamais, jamais. O nosso foco é reflita sobre o que faz sentido para você e o que não faz. Reflita sobre o que é que te traz harmonia em termos de hábito de vida e não te traz. Reflita sobre como seria do ponto de vista, entendeu, espiritual, alguns comportamentos que você sente que ainda são naturais. Sem nenhum puritanismo aqui. Reflita sobre isso. Reflita sobre suas tendências. Porque, gente, o primeiro passo para a nossa mudança é a reflexão. E aí o que acontece? A maioria de nós não gosta de pensar em coisas que nos incomodam. Mas isso é perigoso, gente, porque se você não fizer esse mergulho interno, isso vai te dominar. Todo desejo ignorado, ele toma conta da gente. A grande questão do desejo não é você fingir que ele não existe, é aprender a olhá-lo e trazer a luz da consciência sobre ele. Qualquer que seja o desejo, eu quero comer muitas coisas gostosas. Se você não tomar cuidado, vira gula. Né? Eu quero ganhar muito dinheiro e tal. Se você não tomar cuidado, vira ganância. Eu quero muito aparecer para as pessoas e todo mundo me valorizar. Se você não tomar cuidado, vira vaidade. Lembra dos 7 pecados capitais? Não, eu gosto muito da questão sexual, é uma delícia e tal. Se você não tomar cuidado, vira luxúria. Então, vamos só lembrar, com todo amor e todo carinho. Gente, tudo aquilo que a gente vive com equilíbrio e harmonia aqui na Terra é saudável e sagrado. Nós estamos na Terra. Mas se faltar a consciência dessa harmonia, qualquer hábito saudável pode se transformar num péssimo hábito e você se torna escravo. É disso que o Mestre Tai está falando. O Mestre Tai está dizendo, o que nós estamos fazendo como hábito, né, o que nós estamos cuidando de colocar na nossa mente, vai acabar sendo confundindo conosco. Então, tomemos muito cuidado com o nosso processo. Muito cuidado. E cada um, obviamente, é que vai refletir sobre si mesmo, né? Sobre seu autoconhecimento. Sempre, absolutamente sempre. Sempre. Então, assim, você tem que analisar profundamente o que faz sentido, o que não faz sentido. Você tem que analisar exatamente o que te faz crescer, o que não faz crescer. Lembra, gente, acredite, a pior forma de você lidar com um desejo é o julgamento. E normalmente é o primeiro que a gente faz, né? A sociedade julga muito e a gente julga também.
Fulano come demais. Mas peraí, o que esse excesso de alimentação está escondendo o quê? O oposto também, né? Fulano não come nada. Né? Não estou falando de uma maneira saudável, uma forma de viver. Muitas vezes fugindo de algo. O que está por trás? Não, Beltrano tem uma abjeção sexual, não gosta. Sexo é feio, sujo, é pecado. Mas por que você tem esse tipo de comportamento na linha sexual? O oposto, eu preciso de sexo o tempo todo. Né? Eu conheci uma pessoa, tem muitos anos, um senhor, que ele falava, eu tenho que transar de 1 a 2 vezes por dia, senão não durmo. Olha que inferno. E ele falava, eu quero me libertar disso. Eu conheci esse cara numa casa espírita, muitos anos atrás. Né? Então ele falava, ele saciava os desejos dele com prostitutas. Mas era visível o nível de desequilíbrio, era visível no semblante dele, energia dele, e ele estava lá querendo melhorar. Ele falava, eu sei que eu não estou fazendo uma coisa saudável, é péssimo para mim, eu não dou conta, eu tenho vergonha de ser assim, mas eu ainda não consegui me libertar. E ele estava na terapia e tinha começado a se abrir para as questões espirituais. E graças a Deus, até o momento que eu o acompanhei, eu sei que ele melhorou bastante. Aí depois ele viajou, né? Não estava mais na cidade em que eu vivia, eu não soube mais o que aconteceu com ele. Mas sabe, isso é delicado. Por exemplo, tem gente que tem um vício muito grande em comprar, é o dinheiro, é o poder, né? É aparecer e tal. Cuidado com isso. Sabe, gente, tudo em equilíbrio, seja o que for, ou que encaixe na sua vida de forma saudável, é bacana. Mas o excesso, o desequilíbrio, a desarmonia, tem alguma coisa aí que não está legal, tá? E, de novo, não tem nenhum de nós aqui melhor do que ninguém, né? A gente está aqui falando abertamente, nós somos família, que eu te digo, aqui, né, nossa espiritualidade no lar é um evento ecumênico em que a gente fala do evangelho, da espiritualidade, das questões internas, para a gente crescer espiritualmente, né? E sempre respeitando, a gente aprendendo a se observar, sem julgamento. Ninguém quer julgar ninguém de nada aqui. Então, nem se julgue, quanto mais os outros, nem a si mesmo. Mas se autoanalise com critério, com amor, com carinho, entendeu? Porque isso é muito importante. Tá bom?